Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia, Palavra da Vida. Amados, vamos... Muda, né? Muda o tom de voz. É igual o pregador, a gente vai falar sobre esse negócio aí também do curso lá. Igual o pregador pentecostal, que ele pega o microfone e parece que, né? Muda assim, um negócio extraordinário. Vamos pegar alguns textos, irmãos. Eu não lembro exatamente quais eu falei. Aí depois fala, o professor já falou sobre isso aí, tá? E se vocês souberem, por exemplo, de algum texto, algum versículo, alguma fala que vocês ouvem muito, vamos compartilhar aqui só para a gente saber se está falando dentro de um contexto ou não. Por exemplo, nós falamos lá do Filipenses 4:13, lembra? Muitos falam, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas fora de um contexto. Vocês já ouviram alguém falar assim? Ou já falaram, né? Deus vai pegar os nossos pecados e jogar no mar do esquecimento? Já ouviram esse versículo? Alguém declarando? Né? Exatamente assim, né? Minha pergunta é, mas está escrito isso aí? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Pergunta. Vamos lá no texto? Quem sabe onde fica? Não? Miqueias capítulo 7, versículo 19. Olha só, amados, que coisa curiosa, hein? E aí eu não lembro mesmo, né? Que eu falei alguns com vocês, mas tem tantos. E aí eu vou falar 2 ou 3 aqui, aí vocês me ajudem. Já vão pensando em alguns versículos, tá? Então, Miqueias 7, capítulo 7, verso 19, preste atenção. O que muitas vezes eu ouço falar é o seguinte: Deus lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou já lançou, né? Ou já lançou, isso. No mar, mas a questão é no mar do esquecimento, né? É essa afirmação que eu ouço. Mas não está escrito, será nas profundezas do mar, mas não é no mar do esquecimento. Então, percebam que há um acréscimo, né? Esse é o ponto, são o que acrescentam. Então, 7 é um livrinho, eu reconheço que Miqueias 7:19, acho que é o último versículo, me parece, no livro. Deus lançará nas profundezas do mar, né, os nossos pecados, nossa iniquidade, dependendo das versões, mas a questão é que há um acréscimo desse mar do esquecimento. Isso que não tem, né? Esse mar do esquecimento não tem as profundezas do mar. É diferente, né? Quando Deus diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados, não é que houve uma amnésia divina, né? É que Ele não considera mais, Ele não atribui mais a culpa sobre o pecado. Esse é o ponto. Mas a questão é a declaração que se fazem, tá? Que se faz, melhor dizendo, né? Então não tem texto dessa forma. Como não tem lá na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Nós falamos isso também? Lembram? Também, é um acréscimo, né? Então essa é a questão de você declarar coisas que a Bíblia não fala, né? Já ouvi também bastante, né, de púlpito assim, falar que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Vocês já ouviram também? Não. Então, esse aqui nem existe, não é que foi acrescentado ao código, não existe, não tem esse texto na Bíblia, né? Então a gente percebe que muita coisa é falada. Algumas não existem na Bíblia, as pessoas, assim, na criatividade, né, brasileira que a gente tem, né, a gente inventa mesmo. Tem uma história muito, mas muito engraçada, uma família conhecida nossa, né, não é cristão lá, o pai lá, o patriarca, né, mas um cara assim bem descontraído, né, e um dia ele disse assim, como está escrito na Bíblia, matarás para não morrer, né. Eu falei, não, calma aí, isso aí não está escrito não, até... Né? Mas isso é lógico, é um exagero e ele brincou. Mas tem coisas, irmãos, que a gente inventa mesmo, que não está escrito, como esse, por exemplo, da folha da árvore. Isso é falado como se estivesse escrito, é afirmado, tanto é que às vezes a gente fala, mas não está escrito isso. Como não está? Ué, eu ouvi tanto falar isso aqui,
né? Então a questão das falácias, esse é o ponto que é muito perigoso. Falácia, o que é uma falácia? Aquilo que se fala, mas não tem base. Vocês já ouviram falar a declaração que faz de púlpito: Maria Madalena era uma prostituta? Não? Nunca ouviram essa declaração? É igual a Madalena, né? Não, só tem uma Maria Madalena. É a Madalena. A prostituta é aquela que lavou os pés de Jesus, né? Não sei. E secou com os cabelos. Como chama ela? Depende. Depende qual, porque não teve uma só. Teve duas. Que teve o mesmo ato. E a gente pensa que é a mesma. Olha só que coisa curiosa. Se você está falando de Lucas capítulo 7 é uma. Se está falando de João capítulo 11, por exemplo, é outra. O ato é o mesmo. A gente, lendo assim, né, superficialmente, você fala, não, é o mesmo ato. Nossa, é muita coincidência. Está dentro da casa de uma pessoa, me parece que o nome dos dois é Simão, se não me falha a memória. Chega uma mulher, né, derrama lá em Jesus um vaso de alabastro, chora lá nos seus pés, enxuga com os cabelos. Olha só, atos semelhantes, né, idênticos a gente pode falar, mas não é a mesma ocasião, são ocasiões diferentes. O Mateus, o Marcos e o João relatam o mesmo acontecimento. Lucas é diferente. Percebam que coisa interessante? Quando a gente estuda, né, estuda de fato as minúcias, a gente vai perceber. É Lucas 7? Isso. Tem Lucas 7. E, inclusive, é o Lucas 7 que eu quero pegar com vocês para a gente desmentir aí, né, essa mentira sobre, essa calúnia sobre a Maria Madalena. Marias tem muitas na Bíblia, né? Mas essa Madalena é uma só. Mesmo porque Madalena não era nem o sobrenome dela, né? Maria de Magdala, né? Magdala era a cidade dela, né? Então, já chegando, abrindo a Bíblia em Lucas capítulo 7. Então, vamos lá. 7, qual versículo? É partido, não sei, deixa eu ver também, que eu não lembro. Vamos lá, não abri aqui a Bíblia, só citei para vocês. Não quero tirar todos os nomes. Sim. Lucas capítulo de número 7, verso 36 em diante. Então, Lucas 7, 36. Deixa eu dar algumas informações para vocês. Jesus só começou a ensinar por parábola no final do seu segundo ano, entrando para o terceiro ano de ministério. Teve 3 anos e meio, né? Jesus, a partir do batismo até a sua morte e ascensão, 3 anos e meio aproximadamente. Só no final do segundo, no início do terceiro ano, ou seja, no último ano praticamente, do ministério de Jesus, que ele começa a ensinar por parábolas. Antes ele não usava esse método, tá certo? Esse recurso, né, de ensino por parábolas. Esta é a única aqui que ele usa antes desse ministério. Lucas, ele relata aqui, que é bem semelhante. Se vocês quiserem pegar, vamos lá em João capítulo 11, né? João capítulo de número 11. Quando eu falar 11, vocês entendem o 12, tá? Então, João capítulo 12, Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 12, só para a gente comparar. Vou fazer a leitura com vocês, mas se vocês quiserem também, Mateus 26, se quiserem anotar para comparar depois. Porque qual é a regra quando a gente lê um Evangelho? Não lembram, amados? Consultar os demais. Se a gente lê um Evangelho, principalmente nos sinóticos, né? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, João, Lucas, Mateus, Marcos. Não? O que são sinóticos? O que quer dizer a palavra sinótico? Lembram? Semelhantes. Então, quais são os evangelhos semelhantes? Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 são os evangelhos considerados semelhantes. Eles têm relatos muito parecidos. João é totalmente diferente. Não é que não tem nenhuma passagem que o outro não tem, mas é uma ou outra, tá? Agora os outros não. Os outros eles têm porções grandes que repetem, né? E tal. Então a regra é: lê o evangelho, se é sinótico, procura nos outros para ver se tem um relato. Junta os textos, porque o que nós aprendemos, o que um omite, o outro vai lá e traz a informação, não é isso? E aí a gente vai ter mais elemento para estar comparando e tirando as nossas conclusões. Então, primeira regra, não é isso? Segunda regra, quando a gente... não, essa primeira regra é o suficiente, né? Agora, o que a gente está fazendo aqui? Pegando o Lucas, tá? E pegando o João, porque tem passagens que parecem ser a mesma, mas não é. E aí a gente vai ver. Então, deixa eu ler primeiro o Lucas, capítulo 7, verso 36,
Tá? Deixa eu ver até onde eu vou ler aqui, onde é necessário. Vamos ler tudo, né? Porque a gente não está com tanta pressa assim. Tá certo. Vamos lá. Acompanhe aí, por favor, tá? 36, versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E aí ele conta uma parábola, né? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Eita, tradução ruim essa minha aqui. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me aos pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquela a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. João capítulo 12, verso 1 até o 11, né? Capítulo 12, verso 1 em diante. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse: isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ali estava e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. São relatos diferentes. A ação ela é idêntica ou é bem parecida, mas são casos diferentes, não é a mesma. Tem muitos elementos aqui, quando a gente vai estudar, versículo a versículo, informação, lugares diferentes, o tempo é diferente, pessoas são diferentes, mas olha só por ter esse mesmo ato de uma mulher fazer isso, a gente relaciona que são a mesma coisa, e não é. Agora o que eu quero voltar no capítulo 7 é por conta da Maria Madalena, a prostituta, né? É ela que eu quero defendê-la aqui, dessa injustiça que estão fazendo com ela já há 1500 anos aproximadamente. A mulher já tinha tribulação na vida, a gente quer colocar mais um pecado na vida dela, de prostituição, é complicado, né? De onde surgiu isso? Tem uma fonte, e olha só, isso que eu quero pontuar também. Irmãos, se a gente não corrige as coisas, elas vão se perpetuando. Há 1500 anos foi falado, foi declarado que Maria Madalena era a prostituta do capítulo 7. Do capítulo 7 era uma prostituta? Era. Como que eu posso afirmar isso se não está no texto isso? O termo pecadora naquela cultura, naquele contexto lá, referia-se à prostituta especificamente, em relação à mulher. Se fosse em relação ao homem, não. Por exemplo, tem lá, Jesus era amigo dos publicanos e pecadores.
O termo pecador, em relação ao homem, poderia ser um criminoso, um ladrão, um assassino, né? Pecador em relação à mulher só poderia ser uma mulher prostituta, nada mais. Então é por isso que a gente pode afirmar, lembra qual é a fonte que eu estou pegando? Cultura. Então a cultura me garante isso, né? Então percebam já a gente fazendo aquele exercício que a gente foi informando para vocês. Então a gente busca na cultura, na história, se o texto não está claro, se o texto não tem necessidade, se está falando que é uma prostituta, não tem necessidade de eu pegar lá e, quer dizer, também não sei, né? Porque às vezes está escrito maçã e não é maçã. Né? Tem essa questão também, mas enfim, mas aqui como não está no texto claro que o termo pecadora refere-se a uma mulher prostituta, então a gente recorre à história e cultura tranquilamente, isso aí é assim quase que unânime aceito, né? Então o que aconteceu? No século V ou VI aproximadamente, um papa chamado Gregório I, ele fez exposições do livro de Lucas, pregando. Um dia pregava um capítulo, outro dia outro capítulo, né? Capítulo 1, 2, 3, 4. Chegou no capítulo 7, pregou o capítulo 7, esse contexto, uma prostituta, tudo mais. Chegou no capítulo 8, na pregação seguinte, ele relacionou a mulher prostituta com Maria Madalena, que está no capítulo 8. Vamos ler? O verso 1 ao 3. O Lucas aqui, ó. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que serviam com as suas fazendas. Ou seja, esse grupo de mulheres aqui chegava junto na oferta ali com Jesus, né? Elas sustentavam em grande parte lá financeiramente o ministério de Jesus. O que ele fez? Relacionou essa mulher pecadora, prostituta aqui, a Maria Madalena, porque dela saiu 7 espíritos de demônios. E isso está correndo até hoje. Olha só. São duas pessoas diferentes. Sim, o texto não dá margem para relacionar, não tem como. Esse camarada que falou isso vem até hoje. Quer dizer, uma mentira falada, se ela não é corrigida, tratada, ela vai 1.500 anos. 1.500 anos nós estamos falando que isso foi criado e até hoje ainda, nas nossas igrejas são falados. Percebam que coisa. Fala, André, mas é complicado a gente afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Eu acho que isso aí que é complicado, né? Pode ter implicações mais ou menos graves. Pode ser talvez só uma informação que a gente está passando errado e não influencia no ensino doutrinário, enfim, tem as suas gravidades. A gente sabe que tem os níveis de gravidade, mas a gente precisa sempre procurar a informação correta, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar que o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Eu pergunto, onde está? Onde está isso, né? Em lugar nenhum na Bíblia. Fala, mas André, calma aí, eu já li Atos, já li a história de Paulo, a conversão dele, né? Vi lá que uma hora ele é chamado de Saulo e outra hora de Paulo, e eu vou falar mais ainda, eu vou dar ainda o enfeite que é feito nessa informação, porque a informação não é passada assim, né? Se ela vem enfeitada, aí pronto, aí convence mesmo, né? Então, o enfeite do negócio. Aí o pregador está lá, né? Saulo, o nome Saulo, né? A origem Saul do hebraico, quer dizer grande. De fato, o significado do nome Saulo é grande, né? Inclusive o Saulo lá era um homem zarrão, né? Um cara alto, estatura elevada. E então, aí o pregador usa aí dessas fontes aí, né? Etimológicas da palavra. Saulo o nome era grande porque ele era arrogante, perseguia a igreja de Deus, aquela coisa toda. E Deus o encontrou no caminho de Damasco, né? Fez ele cair por terra, caiu do cavalo. Até essa informação é razoável, a gente pode discutir, né? Se estava a cavalo ou não, aí caiu do cavalo e tal. Se é mais criativo, vai fazendo até piada, eu não vou nem entrar nessa questão. E aí, Jesus muda o nome dele para Paulo, porque Paulus no latim é pequeno e humilhou. Então, faz todo esse floreamento aí. Eu já vi falar tudo isso aí, não sei se vocês já ouviram. A questão é, Paulo, como tantos outros na Bíblia, no Novo Testamento, tem 2 nomes, Simão Pedro. O Tomé também tinha o nome de Dídimo, né? Enfim, você tem Bartolomeu, e agora eu esqueci, mas o Bartolomeu também é outro nome lá, um dos discípulos lá. Então, esse nome, João Marcos, né? São nomes como até hoje tem.
E o que acontece? Saulo, ele usou o nome Saulo, e a narrativa, né? Lucas usa o nome Saulo, enquanto ele estava com o ministério entre os judeus. Quando ele parte para os gentios, ou seja, o mundo romano, ele usa o seu nome de origem romana, ou de origem latim. Isso favorece de alguma maneira, mas não está escrito. Fala, André, mas calma aí, isso não aconteceu muitas vezes na Bíblia? Lá, o Abrão não foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel? Sim, lá sim. Mas o que nós aprendemos? Não é porque aconteceu um evento, não é porque tem um símbolo, não é porque dado lugar da Bíblia tem lá um padrão que a gente arrasta esse padrão para toda a Bíblia. Cada texto precisa ser analisado, estudado no seu contexto e como sendo único. Lembram? Então, olha só, são tudo regras aqui que nós estudamos e se elas forem aplicadas, é tranquilo. Se não forem, pode ter certeza que vai dar margem para erros. É fato. Então, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. O Jacó, coitado do Jacó. Coitado não, porque o cara é enrolado mesmo, mas acho que é acrescentado mais uma coisa aí que talvez não seja, ou não é bem entendido, né? Não é nem que não seja, mas que não é bem entendido. A declaração, que é assim, o significado do nome de Jacó. Enganador, usurpador. O que é usurpador? O que significa essa palavra? Será? Não, mas calma aí, agora eu me confundi. Usurpador? Não é suplantador? Seria suplantador? Usurpador, acho que não, é suplantador, né? Será que é usurpador? E o significado é usurpador? Olha as interrogações aí em cima da cabeça de vocês. Eu estou vendo um monte de negocinho assim. A pergunta foi o significado do nome Jacó. É o que dizem, não é o que a gente ouve? É enrolão, é embusteiro, 171, mentiroso, enganador, não sei o quê. O nome de Jacó significa enganador, usurpador. Sim, tá buscando aí no dicionário. O doutor Google, né? Tá, então, o professor de teologia, senhor Google, tá certo. Eu vou contestar? Vou nada. Vamos para a Bíblia, né? Vamos lá. Capítulo de número 27 de Gênesis. Aliás, vamos para o capítulo 25, né? Depois para o capítulo 27. Gênesis capítulo 25, versículo de número 26. 25 e 26 de Gênesis. 25 e 26. Gênesis, vamos lá na fonte. Sempre é bom consultar a Bíblia e os textos, né, irmão? A gente puxa da nossa memória, às vezes é essa memória que não foi uma memória que ela... Olha aqui para mim antes de ler. Vamos ler todo mundo junto. Olha aqui para mim, olha aqui no meio da minha sobrancelha. Tá vendo? Procure onde ela se divide. Enquanto você não achar a divisão da minha sobrancelha, não pare de olhar aqui para mim. Olha para cá, olha para cá. É o desafio, tá? Então, enquanto não achar o pelinho que divide o hemisfério do leste e do oeste, o norte e do sul, não pare de olhar aqui para mim. Depois a gente olha aí para a Bíblia. O que acontece, irmão? Muitas vezes o que a gente puxa da nossa memória não é uma memória que veio por conta de um estudo bíblico, é porque nós ouvimos, porque nós escutamos, né? Porque de alguma maneira a gente obteve essa informação, mas não por uma pesquisa e estudo. E a gente faz isso toda hora, todo momento. A igreja é um lugar onde a gente recebe uma enxurrada de informação. A música, que é o que eu vou falar também daqui a pouco, a música, ela doutrina a gente. A gente pensa que a música, a letra da música é Bíblia, é doutrina, é ensinamento, e a gente tem aquelas declarações como sendo verdade. Esse é um grande problema que nós temos no nosso país, pelo menos de 2 décadas para cá, no mínimo, porque antes você tinha muitos cantores congregacionais, os caras mais, né? Então não era um saudosismo, que eu acho que tem músicas hoje bíblicas, lindas, muito mais sofisticadas musicalmente falando, né? Arranjo e tudo mais. Não é essa questão. Eu não sou aquele cara de antes era tudo muito melhor, ou era perfeito, não. Mas a gente percebe que o número de cantores gospel descompromissados com a palavra, irmão, é uma coisa absurda. Você tem heresias assim enormes em letras que os irmãos aceitam como sendo bíblico, e a gente brinca, né? Porque parece que tem um rótulo gospel cristão, é de Deus, né? É crente a pessoa e o que ela está cantando também é conteúdo bíblico, e não é.
Muitas vezes não é. Cuidado aí, eu não estou nem falando de arrebatamento, senão o susto ia ser maior, né? Então, por exemplo, a gente brincando fala assim, só porque tem um rótulo evangélico a gente considera de Deus, se não tem a gente considera do diabo também, né? Mas é um assunto para outra matéria. E aí a brincadeira que eu faço é o seguinte, o amor do 1 Coríntios capítulo 13 cantado na boca do Renato Russo, isso não pode ser de Deus, isso é profano. Mas a vingança cantada na boca da Damares tem sabor de mel. Com certeza. Não é? Então, conteúdo, mas calma que a gente volta na questão da letra da música. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado, irmãos. A nossa memória, ela está vindo porque, aliás, a nossa memória foi formada e a gente está puxando a memória porque foi fruto aqui ou porque a gente está puxando porque a gente ouviu em algum momento, em alguma pregação, e é difícil você identificar muitas vezes. É por isso que sempre a gente vai aqui, ó, ler de novo. O texto é conhecido, 200 mil vezes já foi lido. Vamos de novo nele. Vamos fazer o exercício, observar, interpretar e aplicar. Então, primeira coisa, observação. O que é observação? Ler. É isso, simples. Então, verso 26 do capítulo 25. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Não, vamos desde o 24, eu estou uma preguiça doida aqui, né? 24, 25, 26, tá? É o 26 que é a chave, mas 24. Cumprindo-se seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo com uma veste cabeluda. Era um Tony Ramos da época. Por isso chamaram seu nome Esaú, que quer dizer peludo ou cabeludo. É o significado, né? Então, olha só que coisa interessante, como que o nome era dado. Não é como hoje. Hoje a gente tem um nome, situação, tinha alguma coisa envolvida, né? Ou uma profecia, né? Ou alguma situação envolvida. Hoje não, a gente recebe o nome só para identificação. Ah, os pais acharam bonitinho, o nome é esse aqui. Mas aqui não. Biblicamente a gente percebe que tem significado. É muito interessante a gente atentar para isso, tá? Então Esaú, cabeludo, peludo, tudo bem. Depois saiu seu irmão agarrado à sua mão, ou a mão ao calcanhar, né? De Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, que significa suplantador, aquele que é superior a outrem, né? Olha só, tem o significado de suplantador, que é aquele que é superior a outrem, aquele que agarra ao calcanhar, mas no contexto, tá, da expressão idiomática, quer dizer aquele que quer vencer. Esse é o sentido, tem essas variantes. A raiz aqui, o original que está aqui nesse texto, é Yaquev, né, que é traduzido por Jacó. Então olha só para a gente guardar essa informação. Vamos para o outro texto lá, o 27 e o 36. 27 e 36. Aqui é a fala de Esaú, né, falando a respeito de Jacó. Então 27 e 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado de Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Então quem deu o significado de Jacó como enganador foi Esaú. Não foi lá os seus pais e nem foi o começo. Falei, André, não entendi nada. Para mim está tudo confuso, porque aqui também está Jacó, mas no original não está. O que eu estou fazendo aqui? Pegando de uma fonte que são os originais. Lembra dessa regra também? A gente consulta lá nos originais. Olha os recursos, quando a gente vai usando esses recursos, a gente tem muito mais condição de extrair, né, as verdades. Então fala, André, agora piorou tudo. Pensei que o negócio estava melhorando, mas agora eu tenho que conhecer o original? Necessariamente não. Mas assim, quando a gente pega em todas as fontes possíveis, a gente tem muito mais possibilidade de ter a clareza daquele texto. O original aqui é Yaakov, que o significado de Yaakov é enganador, sim. Então só para a gente entender. Essa fala, ela está certa? Não exatamente. Está totalmente errada? Também não. Entenderam? Eu quis fazer isso, não. Eu quero dizer o seguinte: Jacó, o nome dele significa enganador? Não a princípio. Quando ele nasceu, não. O nome foi dado de Jacó, tinha outro significado. Esaú, que atribui a ele, né? Esaú muda a raiz. Ele fala assim, porque os pais disseram, o nome dele vai ser Yaakov. Yaquev, melhor dizendo. E Esaú diz, não, ele me enganou 2 vezes. Ele é Yaquev. Ele é Yaakov, meu Deus do céu. Ele é enganador. Então, né? Olha como mudou o significado. Mas só para a gente entender essas informações, que muitas vezes não são verdades ou não é verdade em tal texto,
Por exemplo, se eu leio o texto de capítulo 25, que nós lemos, né? E eu falar, ó, tá vendo, o nome dele é Jacó, enganador. Não, nesse texto não é. Ah, mas se eu ler o 27 e o 36, aqui é. Então, assim, pode ser uma verdade, não naquele texto, no outro texto. Então, quando eu pego um texto e afirmo alguma coisa que ele não está falando, eu estou errando. Pode ser uma verdade. Por exemplo, já ouviram falar, eu acho que até nós já falamos desse caso aí, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Eu falei isso com vocês, não? Isso é uma verdade, não é? Não? Será que não? Será que não? Qual é o texto que pegam? Vocês lembram? E 22, 41 e 22. Fale, não temas, fale com convicção, é isso aí. 21 e 41 e 22. Jó, livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. Né? Está escrito de fato lá que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Porque na outra versão não é assim. Até a tristeza salta de desespero. É? Ah, então. Então, olha só. A sensação, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, a alegria, tipo assim, ela, né? Tipo assim, a tristeza, a alegria e o desespero. Vocês estão ouvindo o que a irmã Mônica está afirmando ou não? Vocês ouviram? Prestaram atenção? Que depende da versão, não está salta de alegria, sim salta de desespero. Sim, está como? Desespero. Do seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Isso. Mas muitas versões está salta de alegria. Vocês já não ouviram alguém afirmando isso? Já? Então, Várias vezes. então, olha só. Tem dois erros aí. Primeiro, será que o texto de fato, no original, dá margem para traduzir? Porque nós aprendemos que tem versões que elas não são tão boas assim. Porque o critério de quem traduziu foi palavra por palavra. Mas a gente viu a complicação desse negócio de pegar o original e traduzir palavra por palavra, porque tem todo um contexto. Não é? Então o contexto, é por isso que as melhores versões que nós temos de Bíblia são as mais modernas. Por quê, irmãos? Antes você tinha um cara traduzindo a Bíblia, um cara. João Ferreira de Almeida, por exemplo, lá. Né? Foi lá um cara e traduziu. Hoje, ou de algum tempo para cá, a gente tem equipes de pessoas que traduzem a Bíblia. Você tem um cara especialista na cultura judaica daquele tempo. Você tem um cara especialista no hebraico, outro cara que é especialista no grego, outro cara que é especialista na geografia bíblica, outro cara que é especialista na história bíblica, na antropologia bíblica. Esses caras se reúnem, né, e aí vão tentar extrair o conceito pelo conceito, não palavra por palavra, porque às vezes a palavra sendo traduzida exatamente, né, num equivalente da outra língua, nem sempre expressa a ideia. Então é complicado, não é um negócio tranquilo traduzir Bíblia, né? Nesse caso aqui, então, o que é que está mais correto? Alegria ou desespero? Então, pode ser os dois, sabe por quê? Primeiro, o ponto não é esse, a gente vai até chegar nesse ponto, minha Michele. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: essa declaração, independente se é alegria ou desespero, o ponto não é esse exatamente que eu quero, né, trazer. Independente se é uma coisa ou outra, mas esse ele refere-se a Deus, essa para mim é o ponto crucial. Não está falando de Deus, está falando de um animal aí, né? Que era na verdade um animal que era cultuado num ritual pagão, onde essas pessoas dançavam, tinham lá sua liturgia. E na presença desse animal, alguns até chegam a dizer que era uma espécie de um animal muito primitivo, talvez até um alligator, sabe aquele crocodilo gigante? Alguma coisa desse tipo. Alguns até arriscam a dizer que era uma espécie de dinossauro. A gente está falando de um texto, de uma história que é lá da época de Abraão, irmãos. Tá? Jó está aí do ladinho dos Salmos, que é o meio da Bíblia, né? Mas a Bíblia não é escrita em ordem cronológica, né? Não está aí agrupado, melhor dizendo, em ordem cronológica. Então a gente está falando de um tempo muito remoto. Então alguns até pensam que pode ser aí talvez uma espécie de dinossauro e tal. Enfim, também esse não é o ponto. O ponto é que não tem nada, o texto não se refere a Deus. Na presença dele, quem é ele que o texto se refere? É esse animal que eles cultuavam. Na presença dele, eles saltam, né, de prazer ou de desespero, enfim. Então, percebam. Agora, a questão é, André, mas quando a gente está triste, a gente entra na presença de Deus, assim, nesse sentido de cultuar Deus e aquela comunhão, e a tristeza, às vezes, assim, não vai sendo
trocada pela alegria, o consolo de Deus. Então é verdade. Mas não é verdade que na presença de Deus, assim, até a tristeza reveste-se em alegria? Sim, mas não nesse texto. Teria um texto para a gente extrair essa verdade? Tem. Salmo 16, verso 11. Olha só. Percebam, amados, o que eu estou fazendo aqui é que muitas vezes a gente até está declarando algo verdadeiro, só que se baseando num texto que não dá apoio para essa declaração. E aí a interpretação dos textos não é de particular interpretação, né? Então, quando se lê o Salmo 16, verso 11, dentro do contexto dos Salmos, aí está dizendo que na presença de Deus há abundância de alegrias, de delícia, de prazeres, enfim. O que eu quero dizer para vocês é isso, é o texto. Cuidado com o texto. Você pinça um versículo, né? Esse é o exercício que a gente tem, que eu tenho tentado passar para vocês desde a primeira aula até hoje, irmãos. Esse é o ponto, essa é a cautela que a gente tem que ter. A gente não pode ter preguiça de ler o texto. O que é o texto, ou o contexto, melhor dizendo, o que vem antes e depois daquilo que a gente às vezes pretende expor, né, para desenvolver uma pregação ou tirar um pensamento. Leia, é o capítulo todo que tem que ler, leia. É o livro todo que tem que ler, leia. A gente não pode ser essas pessoas relapsas, irmãos. Sempre na lei do menor esforço, tentando assim decifrar por um pingo é letra. Não, a gente não lida assim com a Bíblia, né? Então, é mais difícil? Claro que é mais difícil. A grande maioria de nós quer as coisas fáceis, mas se a gente tem compromisso com a verdade, a gente precisa fazer o que deve ser feito. Então, deixa eu ver aqui se eu vou voltar lá na Maria Madalena. A gente já resolveu, né? Tudo certo? Tudo certo. Então, Maria Madalena, vamos atribuir o tal, é que a gente está falando de nome, né? O tal do Zaqueu, a gente também não fala que ele roubou, ladrão, aquela coisa toda? Nunca ouviram falar, né? Será que o texto da mágica, para a gente afirmar isso, será que o texto lá está falando? De impostos, né? Mas não fala que ele é ladrão. Mas a gente afirmar que ele é ladrão, ele até diz, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo, se eu tenho. O que eu quero chamar a atenção, depois aí vocês estudam, não estou aqui querendo pegar todos os textos, né? A gente ir junto até seria bom, mas não tenho tempo para fazer isso, que eu pretendo abordar outras questões, só para aguçar um pouquinho aí o interesse de vocês, tá? Estimular um pouquinho vocês a pegar esses textos aí. Agora eu quero pegar alguns textos sim, de fato, e a gente falar sobre eles. O salmo mais conhecido que existe no mundo, que é o 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaço e tal, guia mansamente pelas águas tranquilas. Olha só, irmãos, a gente tem essa afirmação porque está escrito, meu Deus do céu. Está lá. Como que a gente vai descobrir que não é esse trem? A gente vai descobrir se a gente estudar. Agora, ler superficialmente, a gente não vai descobrir um monte de coisa, não é? Fala, André, mas calma aí, a Bíblia está errada? Não está errada. Traduções têm suas limitações. Nós estudamos, tem umas piores e outras melhores. O que a gente deve fazer quando a gente vai estudar um texto desse, por exemplo, Salmo? Pegar diversas versões. A gente já não viu que às vezes a leitura de uma para outra já soluciona o negócio? Antes que eu leia o Salmo 23, eu quero ler com vocês outro Salmo, que é o 116, verso 15. Deixa eu ver aqui. Ó, pegando na memória, essa memória a gente já viu que não é confiável, né? Salmo, acho que é 116, verso 15. Eu nem sei se eu já li isso com vocês. Salmo 116, não é 116 não, é 106, né? Vamos ver. 106, verso 15. Salmo 106. Eu vou ler na minha versão, como a versão de vocês, algumas aí já são melhores, né? Que eu tenho percebido, talvez já solucione, ou não, né? Ou não. Não, Jesus, não é isso aqui não. É aquele texto lá, irmãos, que fala assim, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. 116? 116, né? 116, qual é o versículo? 15. 116, 15, né? Isso, é que eu confundi tudo lá. Isso, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Na minha está assim, na de vocês está como? Está igual? Está igual? Que eu não vou ter aqui, a NVI ficou em casa. Meu amor, pega essa, por favor, essa marronzinha, que é a século 21, né? Eu esqueci de trazer a NVT. A NVT vai estar escrito assim, mas eu recito para vocês, tá? E essa aqui, vou pegar então 3 versões, essa mesmo. Vou pegar 3 versões, obrigado.
Essa aqui é a século 21. Então, versão século 21. Almeida, século 21. Salmo 116, verso 15, né? Então, aqui está escrito: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Na NVT, nova versão transformadora, excelente também. Vai estar escrito que Deus se agrada, é importante para Deus, melhor dizendo, é importante para Deus a vida dos seus santos. Não é bem diferente, irmãos? Não é? Aqui está falando da morte, ou está falando da vida? Fala, deve ter alguma coisa errada. Calma, vamos ver como que a gente soluciona isso aí. A gente não solucionou a questão dos evangelhos. Aqui um diz que foi o centurião e outro... por isso que baseado nesse texto, que ele fala assim, que Deus tem prazer na morte. Sem dúvida, não, que é. Deus tem prazer na morte. Não, que a ideia, irmãos, que muitos passam é isso, né? Olha, Deus se alegra quando morrem dos seus santos, né? Porque foi para a glória, porque ele recolheu, que a gente tem toda essa pregação, né? Nos cultos fúnebres, a gente usa esse negócio aí quando morre alguém, né? Deus está feliz agora. Não. A morte, aos olhos de Deus, é a pior desgraça. A coisa mais horrenda que existe é a morte. A morte era o resultado último do pecado, né? Então não tem como Deus se alegrar porque morreu o seu santo, ainda que morreu salvo. A morte diante de Deus é algo horrível, né? É o resultado do pecado. Olha aqui nessa versão 116, versículo de número 15: a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Essa versão aí que você falou que a gente pode pedir, que você consegue pra gente? A NVT, sim. Pede uma pra mim. Qualquer um eu consigo para vocês. Até NTLA. Não sei se vocês sabem, NTLA é Nova Tradução Linguagem de Amanhã. Nem tem ainda, mas vai ter. Eu não consigo aí também. Brincadeiras à parte, então vamos aqui, ó. Uma versão diz que preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. A outra vai dizer que a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Na NVT, se não me falha a memória, tá? Depois eu confirmo e posto para vocês lá. Vai dizer que Deus se importa profundamente com a morte dos seus santos. Olha só. Não parece ter uma contradição? Muito grande. Não é? Como que a gente soluciona isso? Nós teríamos que estudar, nesse caso, os originais. O que os originais nos dão a entender? Porque, de fato, como eu disse, a tradução em outra língua dos originais, muitas vezes não vai, de fato, expressar a profundidade. Estão erradas em si? Não estão erradas em si. As nossas línguas têm as limitações. Todas as línguas, não são o português só não. Não é o português só não. Todas as línguas têm a limitação. E aí o que acontece? É por isso que a gente lê comentários bíblicos, esses caras já fizeram todo esse caminho, né? Então a gente fala no comentário bíblico, ele explica 2, 3, 10, 20, um livro para explicar um texto. Às vezes é o que acontece, né? E aí a gente falou, opa, compreendemos aqui a ideia. Às vezes tem um texto, a afirmação aqui, mas a ideia a gente não tem, né? Que a gente chama de iluminação, não temos revelação, tá? Revelação ninguém tem não. Deus me revelou isso aqui na sua palavra. Mentira. Só teve revelação para os apóstolos, os profetas, aqueles que escreveram a Bíblia. Eles tiveram a revelação. Nós temos a iluminação, que é a compreensão da revelação, né? Falando nisso, eu estou fazendo a salada, mas depois eu vou voltando tudo, tá? Não se preocupe não. Por exemplo, vocês já ouviram falar assim que tem coisas que Deus não nos revelou, que estão escondidas ainda? Que é o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 8, 9, diz assim: aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí usa esse texto para falar, tá vendo? Deus tem coisas que não nos revelou, aquilo que nós ainda não vimos, não ouvimos e nem subiu ao nosso coração. Aí não afirma isso? Se ler o verso seguinte, isso é desmontado, porque a Bíblia diz, mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem, Deus já nos revelou pelo seu Espírito Santo. Aquele que é espiritual, que discerne bem todas as pessoas. Lê o texto todo do capítulo 2. Percebe o perigo de novo? O que a gente está vendo aqui? Texto pinçado, né? Um versículozinho pinçado fora do contexto, aí dá margem para a pessoa concluir o que ela tiver de imaginação. Esse é o ponto, é o grande problema que a gente enfrenta hoje com os expositores, aqueles que pregam, que falam. Meu Deus do céu, chega fadigado aqui, cansado, até meio nervoso às vezes, por causa disso, né? Porque a gente está privando os ouvintes de ouvir de fato a palavra de Deus, irmãos. Não é à toa que a gente tem tanta pregação hoje em dia, acho que eu já falei isso para vocês,
Tanta mensagem hoje em dia. Culto todo dia. Palavra sendo pregada aí nas esquinas de Nova Almeida. Literalmente aí, né? Não tem uns megafones aí, a rádio comunitária aí, que é Bíblia para todo lado, emissoras de TV e tudo mais. Por que a gente tem tanta exposição bíblica e a gente não tem o resultado que o Evangelho traz? Porque muitas vezes é isso, estão citando Bíblia, mas não estão expondo a verdade de Deus. É diferente, né, as coisas, né? Então, estudando aqui o texto original, olha que coisa interessante que o texto original no hebraico vai nos trazer a ideia. Que Deus se importa tanto, né, se importa profundamente com a morte dos seus santos, que na hora dessa morte ele se faz presente, porque a vida deles é preciosa. Precisou pelo menos 3 versões aqui para chegar aproximadamente nas expressões que o texto original, o conceito da palavra, o termo no original expressa, né? Percebam a importância então, ó, de fazer esse exercício. Então onde que eu fui e acabei saindo? Fui e não voltei mais? Ou Salmo 23, Salmo 23. Eu estou fazendo tanta salada aqui que vocês vão ficando, né? Mas vamos lá, irmão. Às vezes é minha agonia de querer passar para vocês tanta coisa.